Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informações de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje teremos uma visita fantástica no showroom da Layard Brasil. Fique com a gente! E hoje estamos aqui na Layard com Odair Tremante, que é CEO da empresa aqui no Brasil, e Daniel Monteiro, que é gerente de negócios aqui para o mercado brasileiro e Latinoamérica também, é isso? Por enquanto só no Brasil, já tem bastante trabalho por aqui. Já estou te arrumando mais algumas aí, hein? Então, o papo hoje, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre as diferentes vertentes que tem em painel de LED. A gente já teve a oportunidade aqui de gravar no showroom deles, está bem bacana, realmente, vocês estão de parabéns. Um showroom muito bem montado. Bom, vamos lá. Para começar, então, nos conte aí um pouquinho sobre a Layard. Né? O tempo que está no mercado brasileiro, é Layard ou Layard? Muita gente fala Layard, a gente tem o hábito de falar Layard, é um nome realmente asiático. E a Layard é a pronúncia mais comum, que a gente mais usa. Então, nos conte um pouquinho sobre a Layard Brasil. Claro, claro. Vamos lá. Então, a Layard aqui no Brasil, ela está completando 11 anos já. Claro, esse período foi um período de transição enorme no mercado, mas a Layard se estabeleceu de uma forma muito robusta no país. E ela é, hoje aqui, onde nós estamos, inclusive, né, é a unidade da Layard no Brasil, que tem o showroom, vocês estão vendo um pedacinho deles. E nós temos a unidade que é a sede Brasil, que fica no Paraná, sendo então 2 unidades aqui no país. E essas 2 unidades são, na verdade, parte da subsidiária Brasil do grande grupo que é o maior fabricante de painéis de LED no mundo. Muito bom. Bom, vamos começar agora falando sobre tecnologia. Dentro do mundo dos LEDs, né, há muitas tecnologias, algumas vertentes, algumas despontando, mas fale um pouquinho para a gente aí das tecnologias que estão disponíveis no mercado hoje e um pouquinho que virão aí. Hoje a SMD a gente sabe que é a principal, mas parece que já tem algumas coisas novas aí. Claro, vou deixar o Daniel comentar um pouquinho também, que isso envolve muito o seu mercado, né, Daniel? Então, hoje, né, dentro do nosso portfólio, né, a gente tem um portfólio bem amplo, né, Rogério? Diversos tipos de produtos, né, produtos voltados aí para instalações fixas, produtos voltados para eventos, né, uma linha criativa, né, nós temos diversas fábricas na China, né, e algumas especialistas em cada linha de produto. Né. Sobre o futuro, né, sobre as novas tecnologias em si, né, o mercado vem muito procurando, né, qual vai ser o futuro, né, a pergunta que eu mais entendo, mais escuto, né, vai ser um painel 0.3, vai ser um painel 0.6, um 0.9, né, hoje a gente vê a questão da resolução em si, não é um avanço de tecnologia, ela já existe e ela é mais apropriada conforme o tipo de aplicação. O que muda hoje é mais a questão da qualidade visual, né? Então, maior profundidade de cor, você tem muito mais tons de cinza, né? Melhor contraste, né? Hoje nós já temos tecnologias de painéis que chegam a ter um contraste que, digamos, que seria um contraste infinito. Um exemplo é a nossa linha de produtos voltado para cinema digital, já com certificação DCI. Quando esse produto está num ambiente completamente escuro, ele tem um contraste infinito. Então você não tem uma relação de contraste, né? Porém, já temos produtos também de altíssimo contraste para ambientes com iluminação, chegando até 25 mil para 1, 30 mil para 1. Então, o avanço da tecnologia do painéis de LED hoje, ela se dá muito mais na qualidade final da entrega da imagem do que em questões de resolução. Isso vem muito alinhado hoje às novas tecnologias de lâmpada de LED, né? Você comentou o SMD, né? A tecnologia atual, né? A gente começou nos primórdios com LED DIP, que é mais antigo, trabalhou bastante, aqueles LEDs que eram as lâmpadazinhas, depois o SMD, com as três cores dentro do único chip, e agora chegam umas tecnologias de tamanhos microscópicos, como o Micro LED. Então o Micro LED ele vai te permitir você ter um LED menor, em tamanho micro, com isso você consegue ter uma distância entre um pixel e outro menor, por isso a tendência de painéis de mais alta resolução, como um 0.6, e ele te dá uma maior área de negro, né? Então, como o LED é menor, eu tenho uma área preta maior, então eu consigo ter níveis de contraste, né? Aliado às tecnologias de micro LED, a gente tem algumas variações como o LED COB, né? O COB.
né? O COB é um processo onde ele utiliza-se do microLED e num processo de fusão, né, do LED na placa, você não tem aquela solda. Então, com isso, você consegue ter um produto muito mais resistente a impactos físicos, que é um grande problema hoje nos painéis de LED, principalmente para aplicações de locação, onde você tem aquele monte e desmonta, e essa intervenção acaba prejudicando e danificando os LED SMDs. Com a tecnologia hoje do COB, isso vai minimizar pelo fato de ser muito mais resistente, né? Então você não tem mais aquela solda, onde ela quebra, né, muitas vezes no impacto, permitindo assim um painel muito mais robusto. Temos diversas opções no mercado, né? Quando a gente fala assim, painel de LED, você tem muitas marcas, muitos tipos, muitos modelos. E para o mercado que ainda não está maduro o suficiente, ou seja, ainda não detém o expertise como mercados mais maduros, como o americano, como o europeu, onde o comprador ele já entende muito mais da tecnologia, dos produtos do que no mercado latino-americano, o preço acaba sendo um fator de comparação muito forte, né? Mas quais seriam as dicas, vocês como fabricantes, poderiam dar para quem está querendo comprar painel de LED, sobretudo para conseguir separar uma coisa de outra, né? Ou seja, olha, nem tanto a preço, mas nem tanto, né, você tem tecnologia fatalmente que é muito mais voltada para mercados maduros como europeu e americano do que para o mercado latino, por questões até de custo. Mas quais seriam os pontos chaves? Aí fala assim, olha, cuidado com isso, para não cair, de repente, numa armadilha de comprar um produto barato e esse produto ter que ser substituído num curto espaço de tempo. Eu vou fazer alguns comentários, o Daniel vai poder enriquecer muito esses comentários pelo dia a dia que ele tem aí com esses mercados que trazem muito do seu comentário, né? Mas a gente fazendo uma analogia bem simplista, é como hoje acontece isso que você trouxe, né, Rogério? Como é que eu consigo separar essas diferentes entregas de qualidade? Se a gente vai para uma pessoa que vai comprar um veículo, ele fala ali, olha, eu quero um veículo que tenha ar-condicionado. Não definiu nada, né? Sim. No LED, para ser simplista, né, o pessoal hoje se coloca muito concentrado na questão da resolução. Então a gente fala muito, né, 0.6, 0.9, 1.5 e tal, isso daí é a questão da resolução. As empresas que vão procurar o LED, elas começam procurando pela resolução. Então elas dizem assim, eu quero um LED 1.5. E aí elas vão comparar 10 daqui desse fornecedor com 8 do outro. E estão achando que o 8 é a mesma coisa que o do 10, mas é 20% mais barato. Sim. E aí que entram as considerações que acho que a gente pode trazer para ajudar aquele consumidor que ainda não está formado tecnicamente a entender por que a gente está aqui, qual é o nosso papel aqui. Então é de educar e de apoiar as empresas que querem comprar LED a respeitar e observar uma série de critérios. Isso passa por uma série de componentes eletrônicos, padrões de qualidade de fábrica, prestação de serviços da empresa. A Lead está no Brasil com mais de 50 colaboradores próprios e a gente tem laboratórios em São Paulo e no Paraná para prestar serviços aos clientes. O LED, como a gente já está aqui conversando a respeito, ainda é uma tecnologia não tão disseminada, tão conhecida. Então, para todo mundo que está entrando nessa tecnologia e que está preocupado de ter um pós-venda, uma assistência, nós estamos aqui com essa estrutura muito bem robusta, muito bem montada. Então esse é um ponto assim macro, né, falando, um ponto de muita relevância. Que é fundamental, né? Partindo do princípio que a grande maioria, se não 100% dos produtos que são comercializados no Brasil são fabricados na China. Sim. Né? Quer dizer, o fabricante não está ali na esquina, né? Ele está do outro lado do... Quem diz que fabrica aqui ou que fabrica em outro local, na verdade faz um assembling ou algum aproveitamento tributário para ter algum incentivo, né, em cima disso, mas a fabricação de verdade é o que você falou, está na China. O interessante, Rogério, é a consolidação que vem acontecendo, né? A gente vem acompanhando, né, os estudos de mercado dos últimos anos. Eu até essa semana estava conversando com o Odair sobre esse tema, né? Se a gente pegasse um estudo de mercado há 2 anos atrás, né, esse estudo informava que tinha em torno mais ou menos de 800 fábricas de painéis de LED na China. Né? E metade dessa fábrica... É um absurdo, né? E metade dessas fábricas, né, metade dessa pizza era distribuída entre 12 a 13 fabricantes. Que a gente fala que são fabricantes que têm marca, né?
como Laird, entre outros, né? Sim. E outra metade estava distribuída entre esses 800 fabricantes. Então você tem todo que é tipo de produto, né? E muitas vezes produtos que você não sabe a procedência, você não sabe como ele é montado, qual que é o tipo de componente, qual que é o tipo da qualidade do fio, da fonte, né? E tudo isso reflete primeiramente na qualidade da imagem e depois na longevidade do produto, né? Então se você quer um produto de que dure realmente 50 a 100 mil horas, você tem que ter componentes que vão te entregar essa longevidade, né? E no estudo mais recente que a gente teve acesso, esse número de 800 fábricas ele caiu pela metade. Então já são 400 fábricas. Então o mercado em si já está entendendo a consolidação de grandes nomes, né? A importância de você ter um grande fabricante por trás, onde ele pode te dar toda a assistência pós-venda, né? Você comprou um produto hoje, daqui 4 anos, 5 anos, né, você comprou de um revendedor que fez uma importação de qual fábrica na China? Essa fábrica dá grande chance de não existir. Fechou em 4 anos 400 fábricas. Então, com certeza, ele já não vai estar assistido, né, no futuro próximo. Né? Então, a importância de você ter um produto com marca, né, com um fabricante, vai te dar o respaldo, né, num pós-venda de qualidade, numa assistência técnica quando for necessário. Tentando colaborar um pouquinho com isso, né? Quer dizer, aí a falta de peça, me corrija se eu estiver errado, a falta de suporte, porque se a fábrica fechou, né, você não tem os componentes específicos que foram utilizados, que LED não é tudo igual. Né? O LED que você utiliza não é o mesmo do teu concorrente. Existem as particularidades, mas a tecnologia é a mesma, sim, mas a construção é diferente. Se a gente voltar para a comparação dos carros, é a mesma coisa. Exato. Né? Cada marca tem sua qualidade, sua entrega, suas características. A gente preza muito por isso, pela longevidade que a nossa tecnologia traz. Né? E indo nessa linha que o Daniel comentou, tem ainda um fator interessante. A gente está há 7 anos seguidos como líder global de fornecimento em painéis de LED. Então, isso tem tem um significado, né? Tem uma responsabilidade que a gente trata. A gente está há 11 anos aqui, literalmente no mesmo endereço. Né? Expandimos muito a operação, o escritório, mas é no mesmo endereço desde o princípio. E de cara para o mercado, apoiando esse desenvolvimento, porque a gente entende a qualidade que a gente coloca. Com 35 anos de mercado, esse ano a Laird completou 35 anos Maravilha, hein? Desde a sua fundação. É uma empresa que surgiu. Eu não sabia nem que tinha uma empresa tão longeva assim, né? E painel de LED. O Daniel deve ter participado da Lavenice também, porque ele já instalou bastante painel de LED aí. Ele estava nos primeiros desenvolveu. É muito legal a história até do Daniel, porque ele realmente conhece da tecnologia, pode ajudar muito o mercado, né? Abrindo um pouco aí um paralelo com outras tecnologias, né, que o painel inclusive veio meio que para substituir parcialmente, não total, que são os projetores, que a gente conhece relativamente bem, né, você mais até do que eu. Isso aconteceu exatamente isso, né, quer dizer, uma adequação, uma profissionalização do mercado, e hoje você tem aí 4, 5 marcas principais que continuam, né, que continuam desenvolvendo, que continuam vendendo os seus produtos, e não tem mais os 400, nunca teve em projetor, que eu saiba, não, mas fazendo um paralelo com LED, 400 fábricas e tal, que isso acho que vai continuar essa limpeza até... Está numa aceleração, inclusive, isso, Rogério. Essa consolidação, nessa maturidade do mercado está acontecendo bastante. A gente vê muitas marcas que oferecem um produto barato num dia, tentam oferecer de maneiras aí inúmeras, né, digitalmente e tal, e passados 6 meses aquela empresa não está mais ali, sumiu, era uma pessoa que representava a empresa que não tinha uma robustez, não tinha um plano de longevidade para isso. E a gente vem com uma pegada, assim, a Laird, que está lá na Ásia, a gente falou disso, né, ela tem uma operação com fábrica na Europa, ela tem uma operação muito grande e com fábrica também Norte América, né? Está ali em Oregon. Uhum. E a gente hoje aqui no Brasil também cobre. Eu sou responsável pela América Latina, né? Ainda que o Dani cubra Brasil, o mercado dele é imenso, a gente também já fala disso, mas a gente cobre a América Latina. Então essa robustez do grupo todo nos dá aqui uma responsabilidade, uma capacidade de entregar coisas diferentes, né? E uma responsabilidade também, responsabilidade, né? Tudo, mas com isso vem tudo que o grupo desenvolveu de qualidade, portfólio.
A gente está vendo aqui atrás, né, o LED transparente, a gente tem LEDs de piso, LEDs para teto, LEDs curvos, há inúmeras possibilidades aí de se fazer LEDs personalizados, esferas, né, a gente tem as esferas. Então A gente vai falar um pouquinho no decorrer do nosso bate-papo, né, sobre essas tendências, sobre nichos de mercados, etc. Mas é importante até para quem nos assiste, para quem está nos ouvindo, entender que painel de LED, primeiro, não é tudo igual, né? Então, na hora de definir a compra, precisa tomar cuidado com alguns pontos, sobretudo para o que você espera, né, pro produto daqui a um tempo, né, simplesmente por uma tela lá, algo que acenda, né? Eu acho que qualquer uma atenderia esses pré-requisitos. A questão é que qualidade que vai entregar e por quanto tempo vai entregar dentro de uma boa qualidade. Então, isso são pontos fundamentais que as pessoas têm que começar a entender, e com a profissionalização do mercado, e eu acho que a gente está tentando, de alguma maneira, ajudar um pouquinho, né, nessa profissionalização aí do mercado consumidor, assim como do mercado do pessoal que trabalha com painel de LED, que põe a mão lá, que são os técnicos e etc., né? Para começar também a entender a diferença entre uma coisa e outra. Né? Quer dizer, olha, peraí, o CI que é utilizado, o tipo de sandcard, o tipo de processamento que eu vou colocar atrás. Eu já estou indo já um pouco além daquilo, né, só de produto. Muito bom. Bom, voltando naquela questão da tecnologia. Então, a gente falou um pouquinho sobre SMD, o Daniel falou um pouco sobre COB e tal. Agora vem aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, que nunca existe uma resposta certa, né? Para onde esse mercado está mirando? Ou seja, o COB, vocês acreditam, como fabricantes, que é algo que está crescendo a cada dia e deve ser realmente algo no futuro, ou o SMD ainda vai ter uma sobrevida, daqui a pouco tem uma nova versão do SMD aí, ele continua embasando esse segmento? Como é que vocês veem? Rogério, eu acho que tudo vai ter o seu espaço, né? Principalmente o que driva, né? É a aplicação. Né? Então a gente sabe, por exemplo, uma aplicação outdoor, um painel de mídia exterior, que ele vai estar numa fachada de prédio, ou um billboard, né? Em cima de um poste. Este painel não é necessário ter uma altíssima resolução, porque as distâncias de visualização são longas. Sim. A gente sabe que a relação de distância do pixel se dá em relação à distância de visualização. Então, muitas vezes chega a dúvida, é o P8, o P10. Se você botar um P8 e um P10 para ver a 30 metros de distância, vai ser igual, não vai ter diferença nenhuma. Sem diferença nenhuma. O que você precisa para um painel desse? Você precisa de brilho. É muito mais importante um alto nível de brilho para poder vencer o sol do começo do dia, do final do dia. Um painel de 6.000 nits, 8.000 nits. Nós temos painéis até de 9.000 nits já instalados. Né? O contraste, como o Odair comentou. Né? Então, são os fatores que eu falo. A qualidade da imagem ao invés da resolução. Um painel micro LED outdoor, COB. Não se faz sentido. Onde a gente vai estar trabalhando com COB? Principalmente com os painéis de altíssima resolução, que nós chamamos de Fine Pitch e, mais recentemente, o Ultra Narrow Pixel Pitch, o NPP, a sigla que se dá, que são painéis abaixo de 0.9, onde realmente é um produto muito frágil, realmente um toque, uma unhada, um anel que bate mais forte numa tela dessa, ele vai ser danificado. O SMD em si, tem um espaço para ele no Fine Pitch? Sim, ainda tem um espaço. Principalmente um painel de 2.5 mm, um painel de 1.8 mm, um P3, um P4, um 2.9, um 4.8. Por quê? Principalmente a questão da manutenção. A manutenção do COB é uma manutenção muito mais complicada de ser feita. Ela tem que ser feita a nível de fábrica. Apesar dele falhar menos, ela é mais custosa e demanda mais tempo. Mas é eletrônico. É eletrônico. Mas para você trocar um SMD hoje, a gente troca em questões de segundos. Muitas vezes não precisa nem desligar a tela para fazer um reparo no LED SMD. Então vai depender muito da aplicação. Uma coisa que eu comento no Fine Pitch, eu tenho clientes. Eu queria um COB. Onde você vai instalar seu painel? Meu painel vai estar instalado a 2 metros do chão, ninguém consegue nem encostar no painel. A necessidade de usar o COB, você pagar mais caro no momento hoje? Vamos colocar um SMD. Você vai ter um produto que vai te atender na mesma performance. Lógico, tem algumas questões de contraste que podem ser diferenciadas. Questão que o COB hoje também ele tem uma melhor eficiência elétrica, né? Energética, né? Então eu consigo ter mais brilho com menos consumo de energia. Então são esses fatores, né, que eu trabalho nos questionamentos dos meus clientes para realmente drivar ele para a melhor tecnologia em si. Então muitas vezes a melhor tecnologia em si não pode ser a melhor opção.
né? Então hoje, fora o cobre, a gente também tem a variedade do GOB. Para quem não conhece, o GOB é um SMD onde ele aplica uma resina em cima e ele cria-se um produto muito mais resistente. Que é o Glue On Board. É o Glue On Board, exatamente, né? Então, ele também consegue ter um nível de resistência mais alto, mas ele ainda é um SMD com os índices de falha do SMD. Porém, ele é mais fácil de reparar do que um COB. Demanda mais tempo? Sim, demanda mais tempo para o reparo, mas é possível fazer um reparo sem ser em fábrica, no laboratório em si. E dentro dessas diferentes tecnologias, acredito que também há diferentes níveis de valores, né? O SMD em comparação com o GOB, em comparação com o COB e outras que de repente estejam despontando aí. Uma questão importante também, que eu acho que muita gente não se atenta, quando vai falar assim, eu quero 1.5, eu quero 1.2, e às vezes não há essa necessidade, é que quanto maior a resolução do painel, mais a necessidade de processamento. Correto. Então, para quem vende processamento, é ótimo, porque vai vender mais. Agora, será que a necessidade daquele projeto seria para isso mesmo? Né? Hoje a gente já fala aí em processadoras aí já indo para 8K, né? Processadoras de grande porte, etc., já indo para 8K. É óbvio que também a gente tem contato aí muito com as empresas de evento, com as grandes empresas que fazem eventos monstruosos, já tem telas aí de 100 metros de largura, 5, 6 de altura e tal, telas enormes, eu falando numa única tela. Imagina depois as outras auxiliares e tal. Então, cada vez mais há uma necessidade de resolução. Mas a identificação do produto correto, eu acho que faz inclusive a empresa economizar dinheiro, que é o contrário. Não adianta querer economizar dinheiro na qualidade do produto e, sobretudo, no projeto bem montado. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. Exatamente. Aqui, né, a gente sempre tenta fazer uma venda consultiva, né, realmente entender a necessidade do cliente e drivar para o melhor produto custo-benefício. Né? Dentro do nosso portfólio, a gente conta com diversas linhas, que nem aqui no showroom mesmo eu tenho 3 variedades de produtos, todos 1.8. Qual que é a diferença entre esses produtos 1.8? Teremos um produto mais básico, de entrada, que se aplica perfeitamente no auditório, no estúdio, numa sala de reunião, no varejo, porém eu tenho produtos voltados para estúdios virtuais, que tem recursos diferenciados, mais alta frequência, um menor scan rate, mais contraste, uma maior profundidade de cor. Quando a gente sai de 8 bits para 10 bits, a gente está saindo de milhões de cores para bilhões de cores. E o processamento para isso? Você precisa investir muito mais em processamento também por trás. Exato. Então, todo o workflow, né, necessário, desde a elaboração do conteúdo, a produção, geração e exibição, tem que contemplar. Então, para que eu vou fazer um investimento num painel de 10 bits e eu não tenho um conteúdo e não vou ter um conteúdo e nem um processamento? Aparece muito, né, esses tipos de demanda e o cliente nem sabe que ele precisa ter um conteúdo adequado para ser reproduzido. Então, ele precisa investir num produto desse? Não. Vamos optar por um produto entry-level ou um produto mais de entrada, né? E tudo isso vem relativo ao preço final, né? Porém, mantendo sempre a qualidade do produto, né? Como já comentado aqui, e a garantia, né? No pós-venda que a Leard entrega no Brasil como diferencial. Mas o mercado latino é engraçado, né? Isso acontece até no doméstico, né? A pessoa quer comprar uma TV 4K e coloca um sinal de antena. Quer dizer, faz muito sentido, né? Você está com um sinal de baixa qualidade e uma TV que exige você mandar algo, né, de melhor qualidade e tal. Eu acho que no mercado corporativo, talvez menos, mas também, às vezes, se não for muito bem dimensionado, acaba cometendo esses deslizes aí, né? Acontece bastante isso. A gente tem um pedaço aqui do showroom, inclusive, que a gente tem um monitor de LCD que é 5K, né? E ao fundo, a gente está bem de frente desse espaço ali, e ao fundo tem um painel 1.5. E a gente normalmente põe os mesmos conteúdos e põe um visitante para dizer qual imagem ele prefere. E 99%, para não dizer que foram todos até hoje, olham para o painel de LED e falam, painel de LED é uma imagem muito melhor. Que resolução que ele é? Ele é um Full HD. E a gente está diante de um monitor 5K que não entrega a mesma experiência que você tem no LED. Então, essa questão que o Daniel frisa, que ele se atenta muito para pegar o cliente, aquela demanda, entender a aplicação, ela passa por todas essas interpretações. LED não é necessariamente melhor porque te entrega mais resolução. Depende da aplicação. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de mercado agora? Claro. O mercado ele é bem segmentado,
né? Mercado corporativo, sobretudo. Você tem vários segmentos, segmentos de igrejas, lojas de varejos, atacados, enfim, né? Hospitais, escolas, você tem várias vertentes. O que a Layard tem para oferecer? Existe alguns segmentos preferenciais, ou aonde os produtos se encaixam melhor, ou atende ao mercado como um todo? Então, a Layard, eu vou começar de cima para baixo, assim, para a gente ir segmentando a resposta. A Layard, ela tem um portfólio gigantesco. São centenas de opções que estão disponíveis desde a nossa fábrica. 7 fábricas. 7 fábricas, todas elas, né, distribuídas, inclusive, entre os continentes e tal. Mas aí, o que a gente faz? A gente faz como se fosse uma curadoria disso. E a gente seleciona, daí entrando um pouco nesse mérito seu, para as verticais, para as aplicações que demandam a tecnologia, ou que são oportunas para o LED endereçar, e a gente vai na fábrica, ou nas fábricas, e faz essa curadoria e traz, disponibiliza isso em pronta entrega no país, para cobrir ali, se não tudo, Rogério, 90% da demanda que a gente encontra. De uma clínica odontológica, você falou de vários exemplos, postos de combustível, empresas, né, a sala de reunião, a recepção, uma fachada de uma loja, a gente pode ir longe, museus, arenas de esportes, né, onde vocês imaginarem, tem uma comunicação visual, o LED ele é muito arrojado, ele está tentando inclusive pegar esse espaço do projetor, né, que a gente fala do mapping, né, que se vê muito no castelo da Disney e coisas parecidas com essa. A Layard tem LED que faz isso, que cobre e forra a fachada e é capaz de entregar ali uma experiência visual em objetos tridimensionais e formas diferentes também para cobrir com LED. Então, hoje, resumindo, basicamente a gente está em todos os mercados e todas as verticais, né? Desde do posto de gasolina, chegando à sala de reunião, ao centro de experiência de grandes corporações, até, mais recentemente, o crescimento na demanda para as salas de controle, né? Nós brincamos aquelas salas da NASA, onde você tem monitorando aí 200, 300 câmeras ou imagens ao mesmo tempo, né? Ele vem entrando realmente sistemas mais de forte. transmissão, de transporte, Estúdios de TV, né, mídia, realmente o portfólio nosso é completo, dentro de todas as verticais aí. Ele brincou da NASA? A NASA é um cliente nosso, É inclusive. mesmo? A verdade é que a NASA tem a sala de controle com a Layard. Surpresa, hein? É. Surpresa. Eu acho que essa questão de sala de controle realmente é bastante complexo, porque aí sim, a questão da resolução, o brilho controlado, porque de repente você tem um operador, uma sala de controle de aeroporto, por exemplo, de aeroportos. Né? Você tem um operador olhando uma tela o tempo todo lá, monitorando o avião que está decolando, que está pousando, que está não sei o que e tal. Confiabilidade dessa tela. Exato. Dentro desses certificações, né, que a gente traz. Pegando o gancho aqui, dentro desse ponto, realmente são o que difere mesmo um produto, né? O que me garante que esse produto vai estar entregando o que tem no catálogo, né? É que eu prezo muito, são os certificados internacionais, né? A Layard, ela conta com diversos certificados, né? Dentre dos certificados de baixa emissão de luz azul, né? Que é um certificado que realmente comprova que a emissão de raios UV são baixos e não vai prejudicar uma fadiga ou um outro mal-estar, né? Nas vistas dos operadores que estão sentados 8 horas por dia, né? 5 dias por semana na frente dessa tela. Certificados elétricos, né? Então, certificados que comprovam que o meu produto não vai emitir nenhum tipo de ruído na rede elétrica ou que possa receber algum tipo de ruído da rede elétrica. Um certificado muito importante é o certificado de EMC, é o que me certifica que a emissão de eletromagnetismo que o painel emite ou que ele receba não interfere em outros produtos, em outros equipamentos. Um exemplo é o microfone, né? Muitas vezes já conversando com colegas de outros fabricantes na área de áudio, né, eles falam que já tiveram casos mesmo de um microfone chegar perto da tela e receber uma interferência, né? A gente sabe que isso num show ao vivo, né, numa transmissão ao vivo é super prejudicial, né? Então o certificado em si é o documento realmente que comprova a qualidade daquele produto, que o componente é de primeira linha, né, que as faixas, né, de radiofrequência vão estar dentro de uma certificação. Até o tipo do cabo, né, elétrico que está lá dentro é um cabo que não propaga chama e não propaga uma fumaça que pode ser uma fumaça tóxica, né? Imagina um painel com cabo elétrico que pode ter um sobreaquecimento porque a qualidade do painel é ruim, da fonte é ruim, ele vai ter uma sobrecarga, esse cabo vai pegar fogo e vai emitir uma fumaça. Não entendo. Dentro de um ambiente fechado. O pior pode acontecer, né? Então é isso que a gente sempre preza mesmo,
realmente a questão da certificação como comprovante de qualidade. Esse comentário último do Daniel sobre o pegar fogo, você sabe que inúmeras vezes, né, a gente já está aqui há uns bons anos na empresa e já deixamos de fornecer para um cliente porque tinha um fornecedor, você quer o P1.5, o meu é mais barato, está aqui. E pegou fogo, literalmente. A gente já teve casos de clientes que voltaram para a gente, dizendo, olha, lembra daquela história? Olha O que aconteceu? Que coisa assim. É uma coisa muito séria. Dependendo Sim, do claro ambiente que que você está, isso daí pode ser uma catástrofe. Pode machucar pessoas, né? Então, assim, um último comentário sobre isso que é super relevante, né? A tecnologia do LED é uma tecnologia sofisticada, avançada, está entregando essa experiência visual para muitos espaços que a gente falou deles aqui, e que, como tudo que a gente investe e que tem um valor agregado, tem um custo um pouco mais importante, a gente preza pela marca. Tudo que a gente usa, um relógio, o nosso óculos, o que a gente consome em casa, por que no LED tem que ser diferente? Então, essa história começa lá atrás com uma falta de orientação e de informação. A gente tem muita responsabilidade sobre isso. De divulgar o nosso bate-papo aqui acaba ajudando muita gente que só olhava o Pixel Pitch, agora vai questionar outros fornecedores sobre normas, sobre certificações, sobre qualidade, pós-venda. Isso ajuda o mercado todo a moralizar e a realmente entregar coisas diferentes. É fundamental. Eu concordo plenamente com vocês, porque começa já a mostrar para o mercado para onde isso tem que seguir, né? Ou seja, não dá para comparar simplesmente pelo preço, mas olha, né, o que isso entrega versus o que aquilo entrega. De repente, o cliente é para uma situação mais barata mesmo, ok? Claro. Né? Mas que seja consciente. Exato. Né? Que a compra naquele produto seja consciente. Mas, não só... mas o mercado vem ficando mais maduro, né, do último tempo. Eu participei há 2 semanas atrás, né, da Semana Áudio, né, um grande evento aí da área de áudio, né, voltado para o mercado de entretenimento. E muitos dos clientes que eu atendi, né, no evento em si, eles já vieram com o discurso, eu me arrependi do produto que eu comprei. Eu paguei mais barato, é um produto sem marca, agora eu estou sem respaldo nenhum. E é que eu sempre brinco, o brasileiro ele gosta de comprar novamente. ele gosta de pagar o barato e comprar de novo novamente. Né? Mas eu estou vendo que realmente que essa consolidação, o entendimento de um produto de marca, de qualidade, se faz a diferença. Né? Eu gosto de fazer uma analogia muito grande, né, com um computador. A gente não vai lá e compra aqui, né, em São Paulo, na Santa Ifigênia, lá um computador, vamos lá na loja, compra um Pentium, um i3, um i7, não sei tanto de giga, que nem o painel de LED, o P1, 6.000 lumens, né? 6.000 nits, quer dizer, o computador é igual, mas você não compra lá o Dell e o Lenovo. Por que eu compro um Dell e um Lenovo? MacBook? Um MacBook? Pela marca. Por que a marca? A marca é a que me garante que a qualidade daquele produto está sendo entregue. Que começou a consolidar, na verdade. Eu tenho uma pós-venda daquele produto. É isso. Como referência, né? Então eu vou pagar mais caro naquele produto, por quê? Pela consolidação e a marca em si, né? O brand em si, né? Ele traz a segurança realmente na aquisição do painel de LED. Por causa principalmente dessa demanda muito alta de muitas fábricas que existem hoje. Muito bem. Bom, para encerrar, como vocês veem aí o futuro da tecnologia LED no mercado brasileiro? Nossa, eu vou começar aqui, deixar o Dani... Pode ser um resuminho, tá? Porque isso daí é o que a gente vai dominar o mercado, vai... É o que a gente mais conversa, né? E nós viemos de áreas diferentes do mercado audiovisual, então acho que a gente tem informações complementares aí para comentar. Eu vim do mercado de integração audiovisual, então eu fiz muito ambiente com monitores, muito mais do que projetores, claro, a gente aplicou muita projeção, mas eram muitos monitores. Esses espaços que eu fazia com monitores, hoje, são, para não dizer completamente, vou dizer na sua grande maioria, substituíveis por painéis de LED. E aí, com todos os benefícios do painel, de não ter emenda onde eu faria um video wall, de não ter problema de manutenção, da longevidade, de formatar ele num aspecto que eu queira, diferente dos monitores. Uma série de possibilidades que hoje o painel permite, que se a gente voltar uma década, talvez a gente não tivesse essa conversa. Isso para o cinema, que a gente está agora também com o DCI, para o mercado das salas de controle, que anteriormente eram feitas ou com os cubos, que a gente
também teve no portfólio da Leard, mas a gente acabou rapidamente preenchendo essa lacuna com os nossos painéis de LED específicos. Então, assim, o LED está indo para todas as aplicações que demandam essa comunicação visual. E, claro, quanto mais a gente desenvolve, a história que o Dani contou há pouco, né, da microLED, das tecnologias novas, mais a gente consegue ganhar escala e baratear. Isso aconteceu com as TVs de plasma e a gente foi evoluindo e hoje a gente paga aí uma fração do que foi na primeira versão do plasma. O LED está acontecendo isso e com esse direcionamento, com essa atratividade financeira e a tecnologia disponibilizando muita qualidade e variações de aplicações, a gente está indo para as casas das pessoas, a gente está indo para o menu board de uma padaria, de um restaurante, de uma praça de alimentação, shopping center, aeroporto, onde você imaginar, né? Então, até essa brincadeira que eu fiz do mapping, o LED hoje já é capaz de fazer. A gente está realmente, esse arrojo do LED aí é grande, a gente tem grandes expectativas. Aliás, a TV LED já é uma realidade, né? Não Já, é algo para o futuro. Já tem muitos já, clientes que põem LED nosso nas casas. Então, o que acontece, né, como o Dani comentou, né, a escalabilidade, né, o aumento de produção, né, e o aumento da demanda, né, vem fazendo que o produto venha caindo de preço. Mas é uma queda de preço exponencial. Eu brinco, quando eu entrei aqui na Leia, tinha produtos que custavam 5 vezes mais caro do que custa hoje. Aí é um problema para mim, porque eu tenho que vender 5 vezes mais agora, entendeu? Do que eu vendia há 4 anos atrás. Mas o mercado também aumentou, eu acredito, né? Para conseguir bater o mesmo número, né? Porém, cada vez mais acessível. Então, a gente já está vendo muito LED residencial. Quando a gente fala do residencial, normalmente, não somente na sala, como aquele painel bonito para colocar na piscina, para você poder ver seu futebol no final de semana, numa área gourmet, né? Então, ele já está entrando até agora na parte mesmo do consumer, né? Então, é uma tecnologia consolidada, já não tem mais volta. A gente vê cada dia menos a demanda dos monitores, LCDs, né, caindo em desuso. A maioria dos produtos em si, de resoluções de 2.5, 1.8, já tem um custo mais barato que uma tela individual, no custo metro quadrado e também no custo de implantação, né, onde você acaba reduzindo a quantidade de cabos, né, suportes, né, ficando mais fácil, né, a instalação do produto, né, e o acesso a ele. Né. Então, o futuro mesmo para o Brasil é exponencial, falando em quantidades de oportunidades que existem e aplicações. Né. Eu brinco, eu já vendi painel em igreja, eu já vendi painel em chão de fábrica para mostrar os KPIs de produção dentro de uma linha de montagem, já vendi painéis naquela sala de reunião mais chique que existe, de um board de grandes empresas, para um centro de experiência, né, voltado até para um mercado residencial e um varejo, uma loja, que seja, como o Odair comentou. Né? Então ele está em todos os lugares onde você precisa muito abrangente. Ter uma informação, né? Existe uma oportunidade para o LED abrangendo aí, como você comentou. Daí, só começo. Daniel, o papo foi ótimo. Infelizmente, o nosso tempo também acaba sendo meio curto, mas fica o convite para uma próxima. Eu já quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer por vocês terem aberto as portas aí para a AVP News e desejo todo sucesso para vocês aí. Conte com a gente e esteja com a gente aí quando tiver novas tecnologias, novos produtos, a gente volta e faz mais um bate-papo. E fiquem à vontade aí se quiserem deixar os contatos de vocês aí. O espaço é de vocês. Tá bem. Bom, obrigado também, a VP News. A gente está acompanhando aí o desenvolvimento do canal, fantástico, é muito educativo. Acho que isso colabora muito com essa questão de orientação que a gente busca para o mercado. E daí, Rogério, para a gente passar os nossos contatos, né? É muito simples. Se vocês forem no Instagram, no LinkedIn, procurarem por Leard Brasil, né, vocês vão encontrar todas as informações ali, tem os links de contato, WhatsApp, e-mail, mensagens, todas as maneiras hoje disponíveis digitais estão ali. No nosso showroom fica o convite para você voltar, para a gente falar de temas mais específicos e orientados a outras frentes também. Vai ser um prazer. E para todo o pessoal que te segue e te acompanha, se tiver realmente curioso e quiser nos conhecer, através das redes, vai lá, clica e faz um contatinho com a gente recebe vocês aqui, para a gente ter esse papo também um a um e poder expandir esse mercado junto. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço também, Rogério, a oportunidade aí de estar participando do canal. Né? Teve o primeiro vídeo
gravado recentemente na Na Infocom, né? Sim. E eu espero que se repita muitas vezes aí, trazendo informação e educação para o mercado. Obrigado. Somos amigos aí há alguns anos, né? São pessoas queridas aí do nosso relacionamento. É muito bom, é muito gratificante estar aqui. Obrigado pelo apoio, obrigado aí pelo carinho. A gente que agradece aqui. Muito obrigado, gente. Valeu. Até logo. E você que esteve com a gente até agora, o que você achou? Foi incrível, não foi? Foi, assim, muito rico em informações. Muito obrigado por participar. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e continuar nos seguindo nas redes sociais para mais vídeos. Até a próxima!